Sabemos que é um tema muito falado, né? É um tema muito discutido nas redes sociais, nas mídias. É só sobre isso que nós temos falado. Mas, infelizmente, ainda a gente tem uma grande faixa etária de mulheres de uma idade específica que, lamentavelmente, é o nosso público hoje entre 19 e 25 anos que ainda são afetadas por essa doença. Mesmo essa doença sendo totalmente prevenível, tratável, e ela não deveria levar ao óbito, certo? Então é um assunto muito sério, mas que nós não queríamos deixar com tanta seriedade. Primeiramente, eu quero agradecer os professores que fizeram o convite, né? Os intermediadores, meu colega Udi, que me linkou com outro colega, que agora eu conheci um novo colega. Essas meninas maravilhosas que me contataram, foram super bacanas, me deram bastante informações e me preparou, me trouxe bastante segurança. O nosso mídia ali, que também me deu bastante estrutura. Sabemos que para a gente promover um evento desse, foi muito empenho desses alunos, né? Eu creio que vocês ficam ali com o coração batendo, o desespero para que tudo isso dê certo. Primeiramente, já deu certo, isso já aconteceu, e essa é a melhor coisa de todas, né? Quando passar, quando acabar, mas a nossa área temática nada mais é do que a história do Outubro Rosa. Nós vamos entender um pouquinho como que começou, como as pessoas se sensibilizaram e como elas iniciaram então aí essa ideia. O porquê eu tenho que falar sobre? Na verdade, tudo que nós começamos a falar muito e várias vezes, a intenção é que as pessoas partem-se o olhar para aquilo. Ela vai começar a observar essas situações, vão começar a olhar essas situações de uma maneira diferente. Nós temos a saúde pública, ela funciona com tudo aquilo que tem uma grande prevalência e incidência. Aquelas que mais matam, as doenças que mais matam, existem programas de saúde, políticas públicas que são organizadas e são feitas para atender imediatamente essa população na intenção de prevenção, certo? A nossa estrutura do SUS, ela é baseada primeiramente com prevenção. A intenção das unidades básicas de saúde é a partir do princípio de quando eu passar mal ou ter algum mal-estar, eu não ir para os prontos-socorros, mas sim receber o acolhimento na unidade básica de saúde. Primeiramente, essa é a intenção do Programa Único de Saúde, fazer esse acolhimento e trabalhar com as profilaxias, que são as medidas de prevenção. Antes de eu adoecer, eu reconheço os sintomas determinados de alguma doença em específico e aí eu consigo, então, me antecipar ao agravo dessa doença. Mas isso normalmente acontece? Não. Quero mais força. Isso normalmente acontece? Não. Não. Por quê? Porque a gente assiste nos jornais, né, que o SUS, o Sistema Único, os pronto-socorros são abarrotados, enfim. Nós temos hábito de ouvir que existe um colapso na saúde pública e nós agimos, né, criticamente sobre isso. Mas eu venho trazer para vocês uma informação que muitas vezes eu creio que muitos de vocês já ouviram, mas não levaram em consideração que isso é uma realidade. Nosso Sistema Único de Saúde, em todo o mundo, é o mais aplicável e o que mais acontece certeiramente. Na verdade, qualquer agregado de outros países que vierem, né, para o Brasil, eles têm o direito de saúde, eles recebem, né? As políticas públicas, ela traz que a saúde é um dever do Estado. Você entendeu? O cidadão é um direito dele e um dever do Estado. Então, já parte-se do princípio que eu compreendo que educação e saúde é um dever. Só que é muito funcional. Então, tal, que é um dos programas de saúde que construiu esse local ao qual vocês estão fazendo seus cursos. Funciona. Funciona assim. Só que muitas vezes também a gente não sabe como ir até os locais, como acessar isso adequadamente, e eu não conheço as pessoas que vão contribuir com esse processo para que isso possa acontecer. Nós sabemos que cada UBS, cada Serviço Único de Saúde, como também cada centro educacional, ele é administrado por uma gestão, e essa gestão também vai do conhecimento e da forma da aplicabilidade dela, tá? Logo, eu já quero dizer para vocês não ficarem achando que a gente vai ficar falando balela aqui das coisas que não funcionam. Elas funcionam. Quem aqui passa na UBS, no ginecologista? Levanta a mão. Quem esse mês coletou Papa Nicolau? Índice, obviamente,
tirando aí, né, os meninos, certo? O que acontece? Existe, sim, um serviço sendo feito, né, disponibilizado, e eu tenho certeza que ninguém também fez ultrassom de mamas esse mês. Só o autoexame. E aí? Isso. Pronto. Muito bem. É a ultrassonografia mesmo, certo? Então, existem vários exames disponibilizados que antecedem a mamografia. Nós vamos conhecer aqui, para que vocês não pensem que o padrão ouro é só a mamografia que consegue diagnosticar o câncer nas mamas, tá bom? Vamos lá. O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização de prevenção ao diagnóstico precoce do câncer de mama. O que significa? Que quando eu falo para diagnosticar precocemente, é que as campanhas elas trabalham com a proposta de prevenção, mas de fato, o que ele quer dizer? Diagnosticar precocemente, mais rápido possível, para que eu possa ter uma proposta de cuidado, para que eu possa então eliminar a tempo desse câncer não tomar frente ali até fazer metástase. É claro que vocês vão verificar em alguns slides que a história da doença, ela interage com a imunidade do indivíduo e também com os fatores genéticos, tá? Mas a gente vai ignorar isso em primeira instância e vamos colocar só a condição de vocês observarem que o interesse é que vocês possam ter precocemente o diagnóstico, tá bom? Então é identificar. Então a campanha ela tem a proposta de identificar precocemente o câncer nas mamas, certo? Essa é uma das campanhas mais conhecidas no mundo. Por quê? Porque era e é ainda um grande número de mulheres sendo afetadas por essa doença. Então, quer dizer, se existem tantas políticas públicas que ainda se fala sobre essas prevenções e se tem tantas medidas intervencionistas que podem mediar essa situação, por que ainda as mulheres são acometidas? Quem consegue responder? Se eu tenho tantas campanhas e há tanto tempo já se faz e pelo mundo inteiro todo mundo já conhece essa campanha, né, de prevenção, de diagnóstico precoce, do autoexame, por que ainda muitas mulheres morrem com essa doença? Isso é uma das causalidades, exatamente. O que acontece é que eu ainda preciso, quando a gente fala de sensibilizar pessoas, eu posso dizer que existe um processo. Eu ainda preciso trocar a mentalidade para que as pessoas compreendam que a prevenção, ela antecede a doença. Então eu preciso ter um autoconhecimento, tanto do meu corpo, quanto da minha saúde no geral. E a mulher, ela vem historicamente trazendo um problema relacionado ao seu autocuidado. A mulher, ela foi, né, como centro de cuidar do outro. E a gente tem que desmistificar que a mulher, ela tem a capacidade também de desenvolver o cuidado para si mesma. E foi visto também, colocado, né, inconscientemente pelo processo histórico, que a mulher, ela foi conhecida como o ato de cuidar das pessoas, mas se ela se cuidar, ela é uma egoísta. Quantas mulheres que sofrem, né, quando ela vai para trabalhar, ela sai para trabalhar e deixa o seu filho na escola? É uma mãe que desdeixada, que não cuida do seu filho, não cuida da sua casa, não educa. Então é transferida essa responsabilidade emocionalmente. Isso a gente pega tanto dentro do pronto-socorro, várias mulheres que sofrem agravos emocionais porque elas estão se dedicando um tempo para si mesmas. E a sociedade, ela não compreende isso como importante. Tá bom? Isso são dados mesmo, são estudos, então a gente não pode dizer que isso não é militar nada, isso é sobre o que a história trouxe, né? Quem aqui já leu o livro A Águia e a Galinha? É um dos livros que falam sobre a opressão, sobre raça, sobre pessoas, sobre indivíduos que sofreram historicamente opressões e eles não puderam ter um avanço tanto educacional quanto implantação no mercado de trabalho por conta dessas partes históricas, tá bom? Então nós estamos rompendo, e o Outubro Rosa ele vem com essa proposta de romper certos estigmas que antes nós tínhamos e que agora essas mocinhas mais jovens não vão ter mais.
que elas vão sempre estar no seu autocuidado, elas vão estar no protagonismo da sua vida e elas vão conseguir melhorar. Isso é a nossa proposta, é o nosso intuito, tá? Vamos lá. O câncer de mama, né, é um tumor, é um resultado, né, vamos dizer, ali tem várias coisas escritas, eu vou simplificar para vocês. O tumor é um crescimento desorganizado de células, tá? Então, esse crescimento desorganizado de células pode ser malignas ou benignas, tá certo? Então, a primeira coisa que eu preciso ter é um estímulo de crescimento de células. Como eu tenho um estímulo de crescimento de células? Quando, normalmente, eu tenho uma queda, uma batida, ou um fator genético envolvido sobre isso. E aí eu vou ter um estímulo de crescimento de célula. Por exemplo, né? Quando eu falo do tabagismo, quando você fuma, né, a fumaça e todos os conteúdos dentro do tabaco, eles vão prejudicando a mucosa oral. E com isso ela vai sofrendo uma agressão. Sim ou não? E aí essa agressão vai propiciando o crescimento de células desorganizadas, tá? Então significa, toda vez que eu vou substituir um tecido que foi agredido, ele vai ser substituído de uma forma organizada ou desorganizada, tá certo? E o que acontece? Quando eu tenho as minhas mamas em desenvolvimento, as glândulas mamárias, elas podem desenvolver tanto organizadamente como desorganizadamente, que aí eu formo as massas tumorais, tá certo? Deu para entender mais ou menos? Ficou claro? Isso é simplificado, tá? É muito mais complexo, mas eu creio que partes desse princípio a gente consegue entender um pouquinho melhor, certo? O Outubro Rosa, já falei um pouquinho. O Outubro Rosa começou a ser progressista, começou a ser expandido a partir de 2002, que foi quando as pessoas começaram a ter um olhar mais sensível para essa necessidade, certo? Não somente o governo, tudo que se nasce em relação ao Programa Único de Saúde, precisa-se primeiramente que o governo compreenda que isso é uma causalidade necessária, certo? Então, primeiro eu levanto dado específico, certo? E depois eu faço análise desses dados e depois eu formo os programas. Então, significa que houve várias mulheres que sofreram por essa doença, tá? E aí foi começando a levantar esses dados. E aí foi começando a captar e tabular esses dados. Aí o governo teve uma área de atenção, assim como a tuberculose, tá? Como as outras doenças de incidência, como na creche tem a catapora, tá? É assim que começa. E as campanhas, elas nascem a partir do momento que eu tenho um alto número de prevalência sobre aquele determinada situação. Então, em 2002, já uns 5 anos antes, já estavam se levantando várias pesquisas e perguntando por que as mulheres são afetadas tanto pelo câncer de mama. E o porquê que as mulheres elas não são captadas antecipadamente e se elas receberem o tratamento, será que elas conseguem, né? E aí foi quando começou a se movimentar em políticas públicas, tá certo? Então, aqui já passou. Bom, aqui 25% das mulheres ainda no Brasil, elas têm taxas, né, como eu te falei, foi levantadas essas pesquisas e começaram a trazer em números, tá? A gente trabalha em porcentagem porque, quando fala de porcentagem, é que eu pego o número total de mulheres no Brasil e trago a porcentagem sobre isso. Então, nós temos aqui, no Brasil, 29% no mundo e no Brasil, 25% de mulheres afetadas ainda. Então, se a gente falou que dentro das campanhas, as mulheres, aqui no Brasil, o Sistema Único de Saúde, ele é enriquecido em saúde pública, né? Em saúde primária, por que ainda nós estamos à frente dentro dos números mais afetados? Porque existe uma falha entre captar essa mulher e trazer ela para essa consciência do se palpar antecipadamente, identificar esse nódulo / tumor, esse crescimento desorganizado celular, por qualquer estímulo que seja, pode ser até mesmo pelos próprios hormônios produzidos pela mulher, certo? Quer falar? Isso, aí nós vamos falar assim, ó, que tem as causas e tem os comportamentos de risco.
tá? Aí nós vamos entrar. O comportamento de risco está dentro do que a colega nos trouxe. O comportamento de risco é o comportamento brasileiro. Alimentação, ausência do sono, nível de estresse alto, certo? Isso é uma das coisas que mais é faladas, sim ou não? Não é verdade? Então nós vamos falar assim, é uma exposição, é fácil, você vai no médico, o médico fala assim, ó, você dorme 8 horas por dia, você faz de 25 a 30 minutos de atividade física por dia, juntamente com isso você fica, tem interações sociais, e depois das interações sociais você trabalha, sustenta a sua família, depois você vai para sua casa, mantém também a sua parte de cônjuge, enfim, todas as suas relações sociais, e além de tudo, aí sim você vai estar prevenida, ou vai diminuir o índice de possibilidade de você desenvolver o câncer, certo? Quando eu falo de fatores de risco, ou fatores psicossomáticos, é que eu falo que existe uma causalidade específica, sugestiva, exposta pela população, e que tem coisas que eu não consigo modificar imediatamente. Porque tem outros fatores sociais implicando sobre isso. Então, se eu vou falar sobre a saúde pública, eu tenho que entender que esses valores que estão implicando sobre isso são condições governamentais de intervenções que eu não posso realizar. Então, qual que é a nossa medida de prevenção nesse momento? E qual a nossa intenção hoje? Fazer medidas alcançáveis. Eu não posso falar para vocês, a partir de hoje, vocês vão sair daqui e vão correr 25 minutos por dia. Você sabe que o nível de prevalência, o maior índice de morte, ainda é doenças cardiovasculares. O que mais mata no mundo é doenças cardiovasculares, certo? Então, para eu diminuir isso, a OMS trouxe uma pesquisa que diz que se você caminhar, correr ou fazer atividades de grande impacto durante 25 minutos por dia, você diminui 30% de possibilidade. Certo? Só que aí acontece que andar não é correr, Se alimentar bem não é comer alface e nem ficar magérrima. E aí nós vamos o quê? Que o comportamento de risco está atrelado à condição social exposta e o conhecimento proposto que foi chegado até aquele indivíduo. Então, na medida do que eu posso trabalhar agora, eu posso conhecer e trazer para vocês situações que sejam menos romantizadas, como uma poção, que eu vou vender para você milagrosamente, vou dizer para você, a partir de agora, se você virar um computador, trabalhar 24 horas, desde que você não passe estresse, desde que você durma 8 horas, desde que você pratique 30 minutos de atividade física por dia, desde que você não se exponha a estresse, você pegou o seu carro, deu ré, você já se pôs no estresse. Pegou o ônibus, quem se pôs no estresse aqui? E o metrô? Pelo amor de Deus, se você entrar no metrô, já é uma diminuição do estresse, Porque já foi um ato já positivo na sua vida, se você conseguir entrar no primeiro vagão. Aí você pega o metrô voltando, para você pegar o vazio para sentar, aí quando você pensa que você vai sentar, o busão passa direto. Então, aquele vagão não vai parar naquela estação que você queria, enfim. Tudo. O que eu preciso ter? Resiliência. Na verdade, eu tenho que ressignificar o processo de viver. Porque se eu ressignificar as condições que eu tenho e aceitar a posição que eu estou e trabalhar com as medidas que me foram proporcionadas, eu vou ter um melhor nível de aceitação do meu estado normal, que é a minha condição proposta, só que as redes sociais não permitem. Ela vende as mulheres magras do nada, ganhou neném, já sai esbelta. Peito aqui, batendo no queixo, não sei como, e nem pôs prótese, Enfim, o que acontece? A realidade que foram colocada da sociedade implica no estado de eu estar bem. Ou não? Quem concorda comigo, levanta a mão. Então a gente está com a maioria. Levanta a mão para me ajudar. Aí, só faltava você, obrigado. Então, eu posso dizer que 100% concordou com a situação. A gente sabe que outros foram oprimidos para poder computar esses dados e outros foram espontâneos. Mas eu chego na conclusão de que eu não posso vender propostas engessadas se eu desconsiderar as condições individuais de cada um. Você concorda comigo? Então nós vamos trabalhar hoje possibilidades que eu consiga pensar assim, eu vou conseguir sim fazer. Então nós vamos trazer algo que eu possa considerar que eu consiga atingir, tá certo? Então nós vamos trabalhar na ilusão, tá certo? Nosso relacionamento vai começar sério.
Um relacionamento do qual, já desde o princípio, a gente fala a verdade. Porque as grandes decepções amorosas é porque o produto começa a se apresentar de uma forma e depois passa quem tá comigo aí? Doeu, hein? Não é? Estou falando, primeiro, se dependendo do aplicativo que você começar a pesquisar, o negócio já fica... O cara, você marca com ele ponto de encontro, ou a mulher, aí você fica meia hora um olhando pro outro e ninguém se reconhece. Aí você tá me esperando? Porque o Instagram é fogo, né? Gente, olha ali aquela... Vocês viram minha foto ali, coisa mais linda tava, né? Vocês não iam me reconhecer se tivesse colocado aquela foto na hora que eu entrei. Não ia, né? Ô, gente. Obrigada. Tá vendo? Mas a gente sendo sincera, né? O Instagram, ele trabalha uma outra proposta da nossa realidade. E isso nos leva distante do que realmente somos. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, só vamos fugir um pouquinho para terminar, a gente já chega lá. Como você se vê, como as pessoas te vê e como você desejaria ser. Certo? Na verdade, só tinha fotos instagramáveis daquelas pessoas que as pessoas desejariam ser. Então significa logo, todos serão frustrados, tristes, deprimidos e totalmente ansiosos porque são realidades que não será possível atingir. Porque aquelas pessoas, elas também foram trabalhadas, né, por vários aplicativos para poder chegar naquele ideal. Então, na verdade, a gente precisa, quando eu falo de desmistificar, quando eu preciso ir lá, né, e ressignificar coisas, é justamente eu ir na cerne, onde o problema realmente começou a nascer, para que eu possa me tratar. E a gente sabe que a mulher, quando fala sobre câncer, quando fala sobre mama, ela fala autoestima. Certo? Então, a autoestima, estando baixa da mulher, ela já tendencia-se ao adoecimento, principalmente emocional. Tá certo? O que é a prevenção? Então, a prevenção, na verdade, a campanha, ela vem com a proposta de prevenção. Mas a prevenção não significa, se você fizer o autoexame, você não terá o quê? Câncer. Então, eu vou voltar, já está ensaiado, a próxima vai ser com força. Então, o que significa? Que a prevenção diz para nós que se eu fizer o autoexame, não significa que eu não terei câncer. Nossa, ficou perfeito. Certo? O que significa? A gente escuta a palavra prevenção, a gente já fica eufórico pensando que isso ia ser o quê? Não vou ter. Eu faço o autoexame, então eu não vou ter. Não, na verdade, a prevenção ela vem com a proposta de detectar antecipadamente uma massa, um crescimento de célula desorganizada que ia nascer aqui e não tem o que fazer, certo? Ela vai nascer, supomos se essa pessoa tem os fatores condicionantes e determinantes. Mas eu vou identificar precocemente a tempo de fazer uma intervenção justa. E essa pessoa não vai ir ao óbito. Só. Entendeu? É igual romantizam os transplantes de órgãos. Vou fazer uma pergunta para você. Se a pessoa que transplantou o rim, ela tinha problema no rim, transplantou o rim. Sim ou não? Transplantou, certo? Ela vai viver quantos anos? 20 anos. 20 anos, ainda mais? Depende, né? Pode acontecer um acidente, ela morrer antes. Isso, mas supomos que fosse interagindo diretamente com os rins. Os transplantes, eles são sobrevidas. Você vai ter mais tempo de vida, mas não significa que você não vai morrer com aquele problema. Então, a mesma coisa, a gente romantiza o transplante, romantiza as coisas, aí parece que a pessoa recebeu o transplante vitalício, nunca mais vai sofrer daquilo, tá certo? Então, a gente tem que entender que o autoexame ele vem nessa vertente. É minimizar os danos, mas não significa que isso vai trazer para você propostas milagrosas. A gente tem que sair daquilo que é espontâneo, que a gente acha que tudo se resolve muito rápido. Por isso a nação ela está ansiosa, ela está depressiva, porque ela não aceita que a realidade, ela existe percalços no processo. E se a pessoa for acometida e diagnosticada com câncer, isso não é legal. E muitas pessoas não acham isso legal. E elas não querem ter contato com isso, e por isso não fazem o autoexame. Por isso elas não querem saber antes. Não tem muitas pessoas que falam assim, ó, se eu ir no médico, aí eu vou descobrir a doença. Então eu tô
Fora. Só foi eu ir, conheci um cara e não sabia que tinha câncer. Ele foi na outra semana, morreu na outra. Você acha que isso é certo? Não, ele não morreu na outra. Ele descobriu Tarde demais. tarde demais. Você entendeu? Então a proposta aqui hoje não é vender uma coisa que não existe, uma mentira. Você vai realizar o autoexame, certo? Você vai diagnosticar precocemente e, consequentemente, você vai ter uma sobrevida. Ou uma vida de qualidade. E pode ser garantido 100% que de câncer de mama você não morre mais. Vai morrer de outras fatalidades. Tá certo? Então aqui, aí ele vai falando aqui, ó, segundo as pesquisas e estudos, 30% dos casos das doenças podem ser evitadas, mantendo o evitar, tá relacionado a não ter? Não. Então, pronto. Porque quando você fala a palavra evitar, não dá uma sensação de que, então eu não vou ter? Não sei, pelo menos a primeira vez que me falavam sobre prevenção, eu já falei, vixe, já era, tô pronta, porque eu faço isso aqui, eu cutuco todo dia, de manhã, de noite, então nunca vou ter câncer na minha vida. Na minha cabeça, era isso. Até eu ter o fatídico dia de uma pessoa muito semelhante a mim, dar uma palestra e me explicar uma coisa dessa. Aí eu falei, então eu vou ter que ser o quê? Realista comigo mesmo. Vou entender que o que eu estou falando aqui é sobre prevenção. Eu estou falando sobre sobrevida, é viver com mais qualidade, infelizmente, se eu for acometida dessa fatalidade. Tá certo? Então aqui, ó, prática de atividades físicas regulares, alimentação equilibrada, peso controlado, diminuir ou evitar o consumo de álcool, evitar os hormônios... Gente, quem nunca ouviu isso? Levanta a mão. Todo mundo, né? Tá bem clichê, certo? Mas pra eu não deixar de pôr isso no slide, mesmo eu sendo contra, eu falei, eu vou pôr porque todo mundo põe, tá certo? Mas isso significa que se fosse tão fácil e tão prático, todo mundo fazia, eu tô mentindo. Agora o que nós vamos conversar é como eu posso praticar atividades físicas regulares nas condições que eu tenho. Como eu posso considerar uma boa alimentação com as condições que eu posso? Quanto é um filé de frango e um omelete na padaria? Vai lá. Onde eu trabalho é R$15 um omelete. 15 anos. Você tá na pechincha, hein? Uma coxinha. Lá onde eu trabalho é 8. R$8. Um assalto. Normalmente. Vamos comer. É grande assim, ó. É o chumbo. É. Na verdade é um pedaço de torta. É coxinha jumbo. Vamos dizer, coxinha de Itu. Mas normalmente a coxinha está em torno de R$3,50, estourando. Comparado a um omelete. Então o que significa? Dependendo do troco que tem no bolso, o que eu escolheria? A coxinha. Certo? Então eu tenho que entender que a realidade é essa. Então eu preciso me adaptar de acordo com a realidade proposta. Então o melhor hoje é optar por levar a sua própria comida. É o menos penoso. Mas aí você pode dizer assim, Silvana, não tem lugar para esquentar minha marmita. Legal. Eu já cansei de comer marmita fria. Mas aí a minha marmita vai ficar podre. Relativo. Se você usar uma bolsa térmica, a chance diminui. Certo? Mas mesmo assim, a sua comida mais ou menos boa, relacionada a uma coxinha, ela é mais proveitosa em questões de nutrientes. Você entende? Então a gente se propor a se permitir alguns dias da semana a sair da risca é uma coisa. Agora, isso ser a minha realidade, eu estar me convidando para a doença. Certo? Refrigerante. Você acha que é legal? Não. Mas pizza sem coca? Nem peço. Não é verdade? Feijoada sem caipirinha, quer dizer, sem coca. Mas não dá, tem coisas que não dá, não é verdade? Um futebol sem cerveja, quer dizer, sem refrigerante, não é? Não dá. Então significa, o mundo está convidando o tempo inteiro para essas propostas. O que eu posso fazer? Minimizar o dano. Se eu fazia isso 4, 5 vezes por semana, faço 3. E aí, progressivamente, eu vou me desafiando, e vou me desafiando, e vou me desafiando. Por quê? Porque a alimentação, a falta de determinados alimentos, também prejudica a mente. Quem aqui fica uma fera quando está com fome? Já começa por aí, para você ver que o estômago é quem manda, né? E as pessoas dizem que é o cérebro. Antes do estômago tem uma coisa que manda.
Os homens diriam as mulheres, mas eu diria o intestino. Pensa, se agora o seu intestino te der uma mensagem, vai. A gente vai. Vai ou vai? Vai. Se a mulher mandar, você pensa. Mas o intestino você não tem como mandar. O inteligente obedece. Não é verdade? Ele falou após esse período. Então fica a dica, tá? Para diminuir o nível de estresse, a gente já pode usar isso aí, né? E o nível de alcoolismo ali, a gente faz diminuir no uso de outras coisas, a gente pode melhorar nossas interações pessoais. Certo? Bom, um grupo específico, tal. Então eu vou falar um pouquinho aqui, vou resumir, tá? Um pouquinho sobre fator genético. O que acontece? Lamentavelmente, nós não escolhemos a nossa mãe, nosso pai, ou positivamente, não sei, cada um faz o seu próprio peso, certo? Nós não podemos decidir, eu quero vir na barriga dela, porque ela é legal, né? Eu quero vir na barriga do meu pai, vindo do esperma do meu pai para a barriga da minha mãe, porque eu quero ser uma herdeira. Eu queria, é o sonho de todo mundo. Sabe, porque é da nossa natureza desejar o que não pode, o que é impossível conseguir, né? E aí o filho ainda ele nasce e fala para você assim, não pedir para ter nascido, me aguenta agora, né? Então, aí tem todas essas relações. Mas voltando para o que eu quero dizer, nós não temos como escolher certas condições que são impostas. E o fator genético, lamentavelmente, também é uma das condições. Então, o que acontece? Eu posso escolher antecipadamente, entender que o fator genético, vamos usar uma pessoa hipotética, para não desejar nada dessas coisas para ninguém, tá certo? É um caso muito delicado, acho que ninguém deseja isso para ninguém. Então, ou tem algumas pessoas que a gente deseja, não sei. Vamos dizer assim, na grande maioria, nós não deveríamos desejar isso para ninguém. Se vocês desejaram isso para alguém, comecem a se reavaliar. Tá certo? Por favor, olha. Olha, então. Enfim, voltando. O fator genético, ele é inevitável. Mas o que eu posso fazer? Fazer o autoexame e conversar com os meus familiares. Para saber se isso já aconteceu com alguém da minha família. E se isso já aconteceu com alguém da minha família, já é sugestivo para que eu possa fazer um exame imediatamente. Eu já posso ir lá com o histórico da minha família, a minha tia, minha sobrinha, prima, enfim, vários outros fatores genéticos que são de coligação sanguínea, vai te favorecer nessa triagem. Quando eu chego no Serviço Único de Saúde, o que vai me possibilitar rapidamente para realizar determinados exames são todas essas histórias pregressas. É o que aconteceu antes e o porquê eu me preocupo com isso, tá bom? Então, as pessoas que têm mais vulnerabilidade, mais probabilidade de poder desenvolver essa doença, essas que serão assistidas mais rapidamente, tá certo? Enquanto você, por exemplo, palpou sua mama, palpei, identifiquei um caroço ou apertei o bico do meu peito, saiu uma excreção esquisita, eu não estou em próximo de amamentação, eu não estou com nenhum lactante próximo da família, não recebi nenhum estímulo de sucção, então esse líquido pode também ser sugestivo de alguma inflamação que pode estar indicando o crescimento desorganizado de célula, que pode ser um tumor benigno ou maligno, tá certo? Então a prevenção, no costume no geral, quando eu falo de tratamento, eu já tenho que ter adoecido, certo? Então a prevenção é o autoexame e a ultrassonografia e, por terceira instância, a mamografia, tá? Alguns exames de sangue também têm os indicadores, principalmente em homens, porque homens também podem ser acometidos, tá certo? É muito raro, mas pode. Então, ele percebeu que está saindo líquido na sua mama. Se ele tem ali uma elevação na região da mama, mais do que o normal, pode ser só da direita ou só da esquerda, ou pode vir aqui, pela região axilar. Essa região axilar, ela pode ser convidativa também. Tem alguns nódulos, só um pouquinho, tá? Tem alguns nódulos que crescem debaixo da nossa mama, na região das nossas axilas, que elas são indicativos de processos inflamatórios, mas não são nódulos cancerígenos, tá?
Quando nossa imunidade está combatendo algum agente infeccioso muito abruptamente, esses glândulos, a gente tem hábito de falar que eles infartam, eles morrem. Então, eles formam essas bolinhas. Isso acontece muito em mamãe que amamenta, tá bom? Então, cresce e eles são dolorosos. Mas, na grande maioria, você vai no médico, faz uma punçãozinha e já retira esse nódulo, tá bom? Pode falar. Sim, muito mais fácil. Primeiro porque o homem teria um crescimento não muito mais discreto da mama. E na grande maioria é de um lado só, é bilateralmente. Né? Não é bilateralmente, ele é unilateral. Então ele vai ter um lado só ou outro que vai ser afetado. Então é muito mais fácil. Tá? E normalmente, só não em pessoas, por exemplo, em condições clínicas que a sua mama já é grande. Pela natureza, pela anatomia, já é grande. Aí eu tenho o mesmo desafio do que na mulher. Tá bom? Alguma dúvida ficou sobre isso? Não? Maravilha. Pastor. Cadê o seu? Eu não enxergo aquela luz nenhuma. Uma falha técnica. Mudou o slide. Mudou o slide. Pode passar, Bruno, por gentileza. Brincadeira. Bom, quando eu vou falar um pouco sobre o ser humano, nós temos um ser humano, ele é tricotômico. Já ouviu falar sobre isso? Já? Quem ouviu? Não? Muito bem, maravilha, sociologia, chutaram. Ó, nós se dividimos em corpo, alma e espírito. Por que eu vou dizer isso para vocês? Porque é a verdade, né? Não é eu que falei, é os caras que estudaram aí disseram, então eu concordo com eles que isso é real, tá bom? Eu preciso cuidar tanto da minha parte. Pela OMS, ele fala que o indivíduo ele começa a adoecer na ausência de alguns determinados fatores. Por que eu estou falando isso? Nós estamos falando sobre condições de risco, de vulnerabilidade. Falei sobre fator genético. Agora eu vou falar para você que existem outras formas de eu adoecer sem ser por um estímulo somente genético, tá certo? Quando eu abandono certas áreas da minha vida, por exemplo, quando eu abandono o meu corpo, que está relacionado à atividade física, está relacionado a uma boa alimentação, está relacionado a um autocuidado, certo? E quando eu abandono o meu espírito, que significa não tenho nenhum vínculo com nada que tenha relação com a espiritualidade. Eu não busco um equilíbrio mental. Tá? A alma, ela adquire, ela trabalha na parte de intelecto, a capacidade de gerenciar as suas emoções. Tá certo? Então eu preciso me entender. Quando a gente fala muito sobre autoconhecimento, o que acontece é que eu não fragmento essas ações. Então eu não consigo me entender. Aonde eu estou sofrendo? Na alma, no corpo ou no espírito? Quem já teve dúvida? Quando você sente alguma dor, aonde ela se inicia? Aí a gente põe a alma como coração e fala que a mente, aí cada um vai conectando de acordo com a sua linha de raciocínio. Mas na verdade é que sociologicamente o indivíduo ele vai se dividir nessas três partes. Então, com esse conceito, a OMS diz que a doença ela é a ausência desses cuidados socioeconômico, certo? Quando eu abandono a espiritualidade, quando eu não foco no meu intelecto, quando eu não tenho um autocuidado, e aí eu vou adoecendo. Esses são os fatores condicionantes e determinantes que são impostos, eu mesmo posso colocar, então eles são controláveis. Eu posso controlá-los. O genético é a única coisa que eu não consigo controlar, tá certo? Então, a doença é o quê? É um conjunto de sintomas específicos que afetam o ser vivo. O ser vivo. Muito bem. Então, nós sabemos que a esclerose múltipla e as neoplasias são as que mais matam. Os cânceres no colo do útero também matam, mas eu vou pular esses dados porque não vem ao nosso caso agora. Certo? Pronto. Aqui. A nossa mama, anatomicamente, ela é composta por essas estruturas. Nós temos, né, a auréola,
do nosso bico do peito, o ductus mamários, que é onde na grande maioria os nódulos iniciam o seu crescimento. Nós temos os ductos de lactação, que são ativados quando eu estou em processo de amamentação ou quando eu recebo estímulos por alguns hormônios, tá certo? Que algumas mulheres elas produzem leite por alguns hormônios. Nas gravidez, por exemplo, os emocionais, a mulher tem todos os sintomas gestacional por conta disso. Isso também é uma das coisas que podem afetar, certo? Aqui é o nosso autoexame. Quem já praticou o autoexame aqui? Alguém já achou algum nódulo? Não? Vocês fazem qual o tempo que vocês fazem? Que dia que vocês fazem? Próximo da menstruação? 2 dias depois? 4? Como que vem? Durante a menstruação? E vocês? Na semana que antecede a menstruação. Uma semana? É. Certo. Na grande maioria, você? É. Mas aí, certo, mas você não tem um tempo específico, né? Então, na verdade, o autoexame, para ele ser mais efetivo, tem um tempo previsto. Tem um momento que eu devo fazer. Normalmente, quando eu estou próximo do período menstrual, a minha mama fica um pouco dolorida. Sim ou não? Sim. Então, é próximo desse tempo. Para você não pôr data, você vai sentir e se perceber. Sentindo dolorida a sua mama, já está no tempo de você fazer a palpação. Tá certo? Você vai levantar a sua mão por que motivo? Para liberação de todos os glândulos laterais. Tá certo? Você vai fazer essa parte lá fora, né? Do autoexame? Com elas? Não? Tá. Oi? Então pronto, vem cá. Ela vai fazer aqui, vai explicar para vocês rapidamente. Eu creio que todo mundo tem uma noção de como se tocar, mas a prática não feita adequadamente, você não vai identificar o nódulo. Não, faz aí. Vamos lá, eu estou acreditando. Faz a palpação nas laterais, pode ser também na área da axila e na faixa assim. Não pode ser apertando com força, tem que ser palpando normal mesmo, porque se tiver um nódulo, ele vai estar aqui. Se você apalpar, você vai sentir nódulos, né? Porque é o que você falou, né? Porque a gente já vem com ele. Então tem que ser leve, porque se for um nódulo, vai ser tipo um carocinho, então você vai passar e vai sentir. E nós temos muito bem. Parabéns para nossa amiga. E nós temos também quando você pode apertar a mama e tentar perceber um nódulo que transfixe, que vai grudar, vai afetar a possibilidade de você encostar uma parte da mama na outra. Porque você vê que o exame de mamografia ele é mais ou menos assim, não é? Só para vocês verem, é claro, com uma pressão diferente, com um tipo de observação diferente, tá? A ultrassonografia é esse exame aqui, ó. É esse aparelho, tá? Ele vai verificar, é uma forma de verificar internamente massas diferenciadas. Então, significa que ele vai identificar um tecido que não é normal estar aqui no seu peito. Tá certo? Então, isso você acha que é efetivo? Sim. Então, o primeiro passo é realizar o autoexame e identificar o nódulo. Certo? Identifiquei, faço a ultrassonografia. Identifiquei, faço a tomografia. Certo? Exceto em algumas faixas etárias, porque aí a mamografia preventiva não é uma mamografia para indicação de um tratamento, tá bom? É que às vezes a gente acaba confundindo um pouquinho, certo? A mamografia está nesse aparelho aqui, o direcionamento da mulher vai ser aproximadamente assim, deixa eu ver. Opa, eu não tenho a parte de mama. Aqui, vou voltar aqui. A mama vai ser encaixada nesse aparelho específico, não tem a luzinha, então não consigo mostrar. E aí o posicionamento da mama, a pressão, exatamente o esmagamento dessa mama vai identificar o nódulo, tá? E microimagens vão ser feitas relacionadas a isso. É bem doloroso esse exame, na grande maioria. Principalmente quem tem mama menor. Porque imagine esticar sua mama para fazer caber ali no aparelho, certo? Por isso que os exames que antecedem, ele já vem para minimizar esse sofrimento e também não ficar desperdiçando recursos relacionados a quem não precisa, tá bom? Então essa dosagem, ela está relacionada a isso, tá?
Aqui é outros tipos de câncer, que nós não vamos conseguir falar hoje. Bom, eu quero agradecer a vocês, mas não se empolguem que não acabou ainda, tá? Eu vou colocar aqui uma atividade para nós realizarmos, eu quero que todos vocês participem. É uma dinâmica bem legal, creio eu, depois vocês falam se vocês concordam, tá? Mas a proposta de entender que eu preciso aproveitar os meus momentos para realizar tanto atividade física, como promoção em saúde, como que eu posso fazer para utilizar o tempo que já existe para que eu possa ter um tempo de saúde, um tempo de qualidade com olhar para a minha saúde. Primeiro eu preciso ver que é necessário. Todo mundo percebeu que é necessário? É necessário melhorar a alimentação? É necessário melhor? É necessário, a gente já sabe que é pouco cuidado, né? Me dão poucas oportunidades para que eu faça isso. Mas só você pode amar você mesmo o suficientemente forte para poupar-se de ser vulnerável a essas doenças. Só vai depender de vocês, tá?